Olá, irmãos amigos. Estamos tratando deste assunto sobre salvação, falando sobre o autor da vida eterna, que é Jesus Cristo. E aí não poderíamos deixar de mencionar se pode ou não perder a salvação. Então é uma dúvida muito grande para muitas pessoas e são poucos que defendem o que é bíblico. Então estou tentando explicar à luz da Bíblia. Gastarei alguns meses tratando sobre o assunto, vários estudos e os textos complicados, que para alguns são complicados, mas a Bíblia não é complicada, é a palavra. Basta você estudar, se dedicar com oração. Deus, me mostra na tua palavra, e Deus vai mostrar. Se você quiser ler a Bíblia por ler, não vai servir não, porque é o livro sagrado e Deus não deixou essa relíquia para nós para isso, Ele deixou para falar aos nossos corações. E tratando desse assunto, irmão, sobre a santificação, eu quero me tratar de um assunto hoje com uma pergunta. Primeiro é a salvação e depois a santificação? Ou primeiro é a santificação e depois a salvação? Eu devo me tornar bom para ser regenerado, para ser salvo? Eu devo parar de praticar as coisas do mundo, os frutos da carne, como vimos ontem, para chegar a praticar os frutos do Espírito? Ou eu preciso do Senhor Jesus Cristo para fazer isso? Então, eu quero mostrar para você hoje que primeiro é a salvação, depois a santificação. Ninguém pode praticar a santificação para depois a salvação. A segunda maior denominação do mundo. Eles fazem primeiro a santificação e depois vão receber a salvação. Não tem. Ainda não mostrei, vou mostrar para vocês. Quando fala do verbo, no presente. Já li os versos, mas não mostrei ainda o assunto, não detalhei. Você tem a vida eterna. Então, se é promessa de Cristo, não há como questionar. Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 8, verso de número 13. Veja só o que diz a palavra de Deus. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha, você precisa entender que nós, o salvo, ele não é um devedor segundo a carne. Ontem tratamos dos frutos da carne e os frutos do Espírito. Nós não somos devedor segundo a carne, não. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Então já passou, então não há mais esse domínio sobre nós. Terminou esse poder que o pecado tinha de nos condenar ao inferno, acabou. Agora o pecado ele pode nos levar a esfriar, ele pode nos levar a não ser um instrumento que todo salvo deveria ser, de levar a mensagem às almas perdidas, de ter o amor, aquela chama pela obra missionária. As igrejas que no passado começavam novos trabalhos hoje estão paradas. O amor por missões e buscar mais almas perdidas hoje também está estagnado nas igrejas. Então isso que é triste. O processo da santificação, os crentes abandonaram e aí estão sofrendo muito. Nós não somos devedores segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Vamos ler um texto em Mateus, capítulo 16. Vem primeiro a salvação, depois a santificação. Mateus 16, verso 24, diz assim, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você quer passar pelo processo da santificação? Tem que renunciar. Acabou, passou pelo processo da regeneração. Tem que se entregar a Cristo. Senão, não há o processo da santificação. Mateus capítulo 18, verso 8 e o verso 9, diz assim, ó. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no lago eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Então imagina, é melhor passar pelo processo da regeneração, vem o processo da santificação, logo em seguida, e aí você vai sendo moldado
pelo Criador. Você não tem como passar pela santificação sem antes ter passado pela salvação. Olha o que João escreveu, que lemos também esses dias, lá na carta de 1 João, capítulo 3, verso de número 9. 1 João 3, 9 diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Não pode pecar habitualmente, porque é nascido de Deus. Agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você agora é um servo de Deus, filho do Deus Todo-Poderoso, pelos méritos de Jesus Cristo. Nós não há mais condenação para nós, para o inferno. Há o processo da santificação, a separação que Deus vai cobrar diariamente. O autor de aos Hebreus diz que Deus exorta e castiga os filhos, porque o bastardo não é filho, por que ele iria castigar o bastardo? Voltando para Romanos capítulo 7, verso de número 18, capítulo 7, verso 18, diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Na minha carne não existe bem nenhum, nós não somos devedores segundo a carne. Nesta carne aqui, a herança do velho Adão, não tem nada de bom, tudo de ruim. Vamos ler um texto longo aqui em Romanos capítulo 6, verso de 1 ao verso 11. Presta bem atenção o que diz a palavra. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós estamos mortos para o pecado. Como viver ainda no pecado? Verso de número 3. Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É o processo da santificação, novidade de vida. Vamos ter prazer no pecado ainda? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Verso de número 5. Porque, se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Que maravilha! Verso 6. Sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Verso 11. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiro vem a salvação, depois a santificação. Nós agora estamos passando pelos processos da santificação e esse texto encalha tão bem, encalha de forma maravilhosa na nossa vida. Nós já não podemos mais viver se estamos mortos para o pecado. Nós agora somos diferentes. Jesus nos salvou, é uma nova vida. Vamos viver esta vida de maneira diferente. Olhe, hoje Deus está nos salvando do domínio do pecado. Mas daquele pecado original, daquele pecado que nos condenava ao inferno, nós fomos salvos no dia que nós nos entregamos ao Senhor. Esse é o processo da santificação. Quero ler mais uma passagem aqui em Romanos ainda, capítulo 7, verso 22. Até o verso 25. Romanos 7, verso 22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que
batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. A carne não tem nada que preste. Por isso nós não somos devedores segundo a carne. Por isso que nós tivemos um novo nascimento. Vou tratar sobre o novo nascimento ainda. Nós nascemos de novo, nascemos da maneira espiritual. O primeiro nascimento foi segundo a carne, o segundo é divino, é espiritual. Então nós não somos devedores segundo a carne. Primeiro a salvação, depois a santificação. Se você inverter, primeiro santificação, depois a salvação, você inverteu o processo bíblico. Não há salvação nessa inversão. E aí a condenação eterna. Você deve pensar nisso e buscar os princípios bíblicos. E o último verso desta noite. O apóstolo Paulo diz: crucifica a carne. Gálatas capítulo 5, verso de número 24. Olha o que Paulo diz: e os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Processo da santificação. O salvo, ele peca, mas ele não vive no pecado. Ele não vive habitualmente pecando. O salvo, ele não tem prazer. O salvo crucifica a carne com as suas paixões e concupiscências. Olhe quantas coisas que alimentam a carne. Quantos programas de televisão que alimentam a carne. Quantas coisas que estão tentando alimentar a sua carne para te tirar da presença de Deus. Uma pessoa que é envolvida na obra missionária, uma pessoa que é envolvida com os contos missionários, ele vai buscar mais e mais, ele vai querer influenciar mais pessoas. A carne dele não vai conseguir dominá-lo. Mas uma pessoa vazia, sem Bíblia, facilmente a sua carne vai dominar. E as mensagens não vão servir para ele, as mensagens não vão transformá-lo, porque ele está vazio sem Deus. Ele não consegue, a carne o domina. Nós não somos devedores segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Pense nisso. Primeiro a salvação, depois a santificação. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este dia, este momento. Obrigado pelas vidas que assistem, que ouvem. Obrigado, Deus, por cada um que tem compartilhado essas mensagens. Peço a Deus pela vida de cada um desses. Que o Senhor possa trabalhar nesses corações, ó Deus, e que cada um possa aperfeiçoar cada dia mais a salvação progressiva. Trabalha nesses corações, ó Deus, que a santificação esteja sendo realizada na vida de todos. E que possamos ver, ó Deus, servos fiéis, tementes a Deus, servindo em espírito e em verdade. Eu te oro, ó Deus, agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.